E é isso aí, galerinha, dando continuidade aqui à nossa aula, né? Você que está aí no seu processo de habilitação aqui pelo nosso curso de legislação de trânsito, né, gente? Chegando com aquela aula que com certeza ela despenca, cobra questões de vários tipos na prova do Detran da primeira habilitação. O que eu quero é que você entenda o assunto. Entendendo o assunto, você vai resolver qualquer questão, ela pode vir de trás para frente, de frente para trás, que você resolve. Então, o melhor lugar para você aprender é aqui com o professor Moraes e aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, beleza? Falar aqui da nossa classificação de vias, né? Classificação de vias, eu vou trazer para você aqui em primeira mão, trazendo o que é vias, né? Então, trazendo aqui já a classificação de vias, né? Então, ó, se atentem, porque a gente vai trazer já o que é vias, né? A gente vai trazer para você, já para você ver, né? O que é via, a definição de via. Então, se cair na sua prova, exemplo, quando a gente tem lá que os órgãos e entidades de trânsito ali, ou rodoviários, com circunscrição sobre a via, o que são esses órgãos com circunscrição sobre a via? São aqueles órgãos que têm a responsabilidade, seja da União, se a via é da União, quem tem? A União, né, através da infraestrutura do DENIT, o Estado, DER ou SOP, Departamento de Estradas e Rodagens, né, do Estado. E temos os municipais, né, os Demutrans, as secretarias de infraestrutura do. Então, essas vias, via é a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, né? Então, na via vai transitar veículos, pessoas e animais. Muita gente acha que a via é só se for de veículos, nada a ver, né? Compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, a ilha, né? E o canteiro central. Isso está no anexo 1 lá do nosso CTB. Então, esses órgãos, eles poderão regulamentar essas vias, todas essas vias, através de sinalização, colocar ali velocidades superiores ou inferiores, que são estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, aí ele traz que via a superfície por onde transita veículos, pessoas, animais, né, que vai compreender ali, que vai compreender a pista, a calçada, né, o acostamento à ilha e o canteiro central lá no nosso artigo, no anexo 1 do CTB, né? Lembrando que as ruas, as avenidas, os logradouros, né? Quando ele traz aqui, ó, ruas, né? Vai trazer aqui sobre ruas, as avenidas, logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, as praias e as vias internas pertencentes aos condomínios, também são consideradas vias, beleza? Então, todas isso são consideradas aí as vias, né? São consideradas vias, beleza? Gente, na classificação ele já vai trazer para a provinha de vocês, tá? Como eu sempre explico, é prestar atenção e levar esses resumos, porque na hora da prova, o que cai exatamente é isso aqui. Aí vai tratar classificação de vias. Quando ele trouxer essa classificação aqui, ele vai trazer classificação de vias, né? E ele vai perguntar: as vias classificam-se em as vias classificam-se em vias urbanas, vias urbanas e vias rurais. Vias urbanas e vias rurais. Essa é a nossa classificação de vias. Vias urbanas e vias rurais, beleza? Então, gente, aí a nossa aula, né, quando se tratar sobre classificação de vias, na prova de vocês, ele pode perguntar se as vias, de acordo com a sua utilização, as vias classificam-se em vias urbanas e vias rurais, beleza? Então, numa possível questãozinha de prova, ele pode trazer isso para vocês, né, lá. De acordo com a utilização das vias, classificam-se em vias urbanas e vias rurais, né? Tenho certeza que você, meu aluno, vai acertar essa questãozinha aí de boa na hora que cair.
As vias urbanas, elas são caracterizadas por ser marginalizadas, né? O nome quase não sai. Por quê? Edificações dentro das cidades. Então, se está dentro da cidade, lógico, vai ser as vias urbanas, né? Principalmente ali, elas são caracterizadas imóveis lindeiros, né? Esse nome lindeiros que se limita com a via. Lindeiros, imóveis lindeiros, né? E as vias rurais, no caso, quando se tratar de vias rurais, se caracterizam por não conter edificações às suas margens, ou seja, está lá no sítio, lá na zona rural, beleza? Fácil mesmo assim para você entender, fácil, fácil, beleza? No nosso próximo assunto, a gente traz aqui em imagem para vocês as vias urbanas. Vamos caracterizar essas vias, aqui, ó, vias urbanas, caracterizando cada uma delas. Show de bola? Então, aqui uma via com várias faixas, né? A gente já pode começar a falar aqui das vias com várias faixas, um canteiro central no meio, né? De um lado vai, do outro vem, vias duplas, né? Então, via de trânsito rápido para sua prova. Quando ele se tratar, isso daqui trata-se de uma via urbana. Então, se perguntar na sua prova, a gente vai ver cada característica, né? Quando se tratar aqui de via de trânsito rápido, ela é uma via de trânsito rápido, 80 quilômetros por hora, onde não houver sinalização regulamentadora. Então, onde não existir essa sinalização regulamentando, é 80 quilômetros por hora. Via de trânsito rápido, né? A gente vai ter aqui vias de trânsito rápido, né? Trazendo a sua definição. As vias de trânsito rápido são aquelas caracterizadas por acessos especiais. Acessos especiais. Eu sempre gosto que você, meu aluno, tenha isso aqui em mente e leve para a sua prova bem legal. Ó, acessos especiais com trânsito livre. Como assim, professor? Quais são os acessos especiais? Ó, acesso de saída, né? E acesso de entrada. Ela não vai ter também, ela não vai ter aqui, se você prestar atenção, ela não tem interseção, sem interseção em nível. O que seria uma interseção em nível? Uma interseção em nível seria um cruzamento. Então, aqui seria um cruzamento, certo? Isso seria uma interseção em nível. Nessas vias, elas não têm isso, certo? Então, ela sem interseção em nível, para você aprender aqui no nosso canal, no nosso curso, né, sobre vias de trânsito rápido. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Ela não tem acessibilidade direta ali aos lotes lindeiros. Sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Ah, professor, eu já vi isso lá em outra aula, né? Então, ficou mais fácil ao ver a sua aula aqui saindo lá da nossa plataforma. Beleza. O que seria acessibilidade a esses lotes lindeiros? Aqui nessa via teria um posto de combustível, né? Teria várias edificações, né? Aqui ao lado, teria postos, teria estabelecimentos comerciais e essa via ela daria acesso a esses locais. Só que nesse caso, como ela é uma via de trânsito rápido, ela é sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros. Então ela não tem acessibilidade a esses lotes lindeiros, beleza? Aí ficou fácil para você matar na prova, porque a sua questão de prova, ela vai trazer isso, né? Perguntando para você essas situações. Sem travessia de pedestre, aqui em nível. O que é a travessia de pedestre em nível? Veja que ela não vai ter essa travessia de pedestre em nível, né? Que seria ter aqui, vamos aqui que ela iria ter faixa de pedestre, né? Iria ter aqui uma faixa de pedestre, né, onde os pedestres iriam atravessar e a via de trânsito rápido, ela acaba que, falar aqui que ela não tem travessia de pedestre.
beleza? O trânsito nela realmente é livre. Show de bola? Pausa o vídeo, vai sempre prestando atenção nas imagens para você não perder uma questãozinha boba na sua prova. E aí você vai me perguntar o seguinte, né? Ah, professor, eu queria saber das vias de trânsito rápido, como é que vai cair alguma questão sobre ela? É justamente isso que a gente estudou. Ele vai trazer via caracterizadas por acessos especiais. Ela tem acesso especial de trânsito livre, ela é acesso de entrada e saída, com trânsito livre, sem interseção em nível e sem caracterizado principalmente por não possuir ali travessia de pedestre, não tem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e não tem semáforo, né? Então essas vias de trânsito rápido aqui também, ela não vai ter semáforo. E aí é justamente assim que cai na prova de vocês, beleza? Então, se ela tivesse, professor, agora se eu tivesse nessa via aqui, né? E tivesse aqui semáforo, nesse caso, tendo semáforo, né? Se tivesse, não seria uma via de trânsito rápido, beleza? Porque a via de trânsito rápido também não tem semáforo. Beleza? É isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo a aula. E aí, a gente falando sobre classificação de vias, um assunto que cai muito aí na prova de vocês, beleza? Via arterial, que também essa via arterial é uma via urbana. Tratando de vias urbanas, via arterial 60 km por hora, onde não houver sinalização regulamentando. E aí, essa via de trânsito, essa via arterial, quando se trata aqui de via arterial, a gente vai ter, geralmente, a questão de prova é justamente isso aqui. Aquela com interseção em nível, né? Geralmente ela é controlada por semáforo, com acessibilidade direta aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais. As vias arteriais, podemos dizer que são as avenidas, né? Então, se você prestar bem a atenção aqui na nossa imagem, eu vou até pegar aqui a caneta, né, para eu exemplificar aqui para vocês. Temos aqui uma via arterial, olha, uma via principal, né? Uma avenida indo aqui, ó, vários veículos. Veja que essa e aqui outra, olha, outra do outro lado aqui onde ela vai, né? Aqui uma via arterial. Essas vias, por ter cruzamento, você vai se deparar aqui com semáforo. Ela tem semáforo. A de trânsito rápido não tem. A arterial tem semáforo. Se você for ver aqui, acessibilidade direta aos lotes lindeiros, vamos que isso aqui seja um lote lindeiro. Ó, aqui o tanto de lote lindeiro. E ela tem acesso a todos, né? Acesso a isso, ó, acesso. Aqui todo é um acesso. Então, já características totalmente o contrário. Tem semáforo, né? Com semáforo. Tem interseção em nível, que é um cruzamento, ó, via aqui, ó, né? A interseção não precisa ser um cruzamento. Exemplo, aqui temos uma interseção que não é cruzamento, onde os veículos vão entrar aqui na via, né? Todo cruzamento é uma interseção. Olha, se atento para isso. Todo cruzamento é uma interseção. Mas nem toda interseção é um cruzamento. Guardem isso para a prova de vocês. Toda interseção é um cruzamento. Todo cruzamento é uma interseção. Mas nem toda interseção é necessariamente um cruzamento. Beleza? Dá acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias coletoras e locais, né? Aqui uma viazinha local que vem para esse prédio, ó. Ela dá acesso, né? Dá acesso às vias coletoras que estão aqui por dentro, próximo, né? Vai ter várias vias coletoras aqui para dentro, né? Então essas são a via arterial. Não tem velocidade regulamentadora, não tem regulamentação, né? Você vai se deparar com essas vias sem regulamentação. Nós vamos ter ali, nesse caso, as vias arterial. Via coletora, eu brinco com os alunos que é a mais fácil que tem, né? Se errar o que é uma via coletora, 40 km por hora, via coletora, 40 km por hora, certo? Nessa via coletora, nós vamos ter aqui, via coletora. A questão de prova é a seguinte, aquela destinada a coletar
ou distribuir o trânsito. Aí você, por esse nome coletar ou distribuir o trânsito, você já vai matar que é uma via coletora. 40 km por hora, onde não houver sinalização regulamentando. O trânsito, ali regulamentando o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido ou das vias arteriais, né? Então, veja aí que é uma via, possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade. Aqui nós temos exemplo de coletoras, né, dentro das cidades, ó, dentro, sem ser as avenidas, né? Temos aqui uma via coletora. Legal? Então, espero que vocês estejam entendendo aí o nosso assunto, né? A gente vai trazer para vocês várias questões ainda sobre isso, né? E aí, esse falando classificação de vias que cai demais. Volta o vídeo, pausa, olha os slides, copia esses slides se você quiser, porque aqui a aprovação na certa, com certeza, para você, beleza? Vamos para a nossa via local, né? Trazendo aqui para vocês a nossa via local, onde não houver sinalização regulamentando 30 km por hora, beleza? Via local, gente. A via local, ela é aquela caracterizada por interseção em nível não semaforizada. Tem várias interseções ali nela, né? Encontro de vias, é destinada apenas ao acesso local, né? O acesso local ou áreas restritas. Exemplo, dentro de faculdade, de shoppings, a velocidade nela, onde não houver regulamentação, é 30 km por hora, beleza? Aí os exemplos, o exemplo de um shopping, a via local aqui, ó, dentro do shopping, vamos ter umas viazinhas locais dentro de estabelecimentos comerciais, como aqueles comércios, atacadões, né, supermercados, shoppings, vamos ter faculdades, via, tratando aí da nossa via local. Beleza? É isso aí, vamos que vamos, eu espero que vocês estejam entendendo aí, e a gente passa aqui, ainda tratando de classificação de vias, vamos falar das nossas vias rurais, né? As nossas vias rurais, quando a gente tratar aqui das nossas vias rurais, e aí você vai agora entender fácil, fácil na classificação de vias, está lá no artigo 60, anexo 1 do CTB. Que a gente tem as rodovias, né, onde a gente vai ter rodovias, deixar aqui bem bonito, e estradas. Uma questão de prova que perguntar, as vias rurais classificam-se em letra A, B, C e D, rodovias e estradas. O que é uma rodovia? Definida pelo CTB como as vias rurais pavimentadas. Então, se tem aqui o pavimento, se ela é pavimentada, ela é uma rodovia. E as vias rurais? Não pavimentadas. Claro que existem exceções. Você vai encontrar algumas vias que tem ali um calçamento, uma coisa assim. Mas critério não pavimentado. A estrada, aquele poeirão, né? Você vai lá para o sítio lá, poeirão levantando. Beleza? Então é isso. Quando se tratar aí da nossa classificação de vias, quanto às vias, printa sempre aí nosso material, porque isso daqui é a sua prova do Detran. Beleza? Vias rurais. Aqui de exemplo de vias rurais, né, nós vamos ter aqui uma rodovia. Por que rodovia? Porque é pavimentada, né? Aqui nesse meio nós temos exemplo de um canteiro. Vias de sentido duplo, né? Duplo, mas é uma via de sentido duplo, mas sentido único de um lado, né? Separada por um canteiro, as rodovias. De um lado vai, do outro vem. Essas linhas brancas aqui, ela quer dizer que é sentido único. Então, desse lado do canteiro, os veículos vão, do outro lado do canteiro, as vias vêm. Seja aqui uma famosa pista dupla, né? Aqui, pista dupla separada por canteiro. Legal? Aqui uma via rural, porque tá, você vê que é uma zona de mata aqui, a zona rural, né? Toda sinalizada, mas tem aqui um acostamento, né? Para você entender aqui. Já já a gente fala um pouco mais de acostamento. Então, essas são as vias rurais, né? Para você entender aí o que são as vias rurais. E a estrada, né? Só nas vias rurais ainda, falando aqui das vias rurais, a gente vai trazer aqui para vocês, né? Tratando aqui desse assunto, rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. Anteriormente, a gente viu uma pista dupla, né? Agora, a gente traz para você aqui, ó, uma rodovia, via rural, rodovia de pista simples, né? Rodovia de pista simples, legal?
Então, nessa rodovia de pista simples, a velocidade é importante para a prova de vocês, isso aqui, 100 km por hora, 100 km por hora, para os veículos são esses, automóveis, caminhonetas e motocicletas, certo? E 90 km por hora para os demais veículos, certo? Isso aqui onde não houver sinalização regulamentando, para você entender, certo? Quais são os veículos, professor? Então está aqui, ó, automóveis, né? São esses que são 100 km por hora. Caminhonetas, a gente estudou aqui o que é uma caminhoneta, né? Na aula passada, na classificação de veículos. Volta lá a aula e vê lá. E motocicleta. Veja que motoneta e ciclomotor não se enquadra aqui não, é motocicletas, beleza? E 90 quilômetros para os demais veículos, né? Ônibus, caminhões, motocicleta, motoneta, ciclomotor não. Não vai passar aqui de 90, não passa de 50, beleza? Então esses são os veículos e você leva aí para a sua prova em rodovia de pista simples, legal? Rodovia de pista dupla, né? Agora a gente traz para você uma rodovia de pista dupla. Nessa rodovia de pista dupla, legal demais, professor, que ficou fácil da gente entender, porque os veículos são mesmos, né? E só vai alterar aqui rodovias, aqui a gente está falando de vias rurais, né? Vias rurais que não são pavimentadas. Veja que ela é uma pista dupla aqui, também tem o canteiro, né? Separando aqui o canteiro, beleza? E de um lado vai, ó, linhas brancas, do outro vem. Legal? E aí, gente, fica aqui também fácil de você entender que 110 km por hora, 110 para automóveis e 90 para os demais. Veja que esse 90 para os demais vai nas duas, tanto em pista dupla quanto em pista simples, beleza? E aí você vai entender que 110, né, aqui, ó, 110, perdão. 110 é a velocidade, não 100. Veja que na pista simples é 100. Aqui 110. E 90 por hora os demais veículos em pista dupla. Beleza? Então, bem aqui para você. Aqui uma interseção, né? A gente não vai falou agora há pouco de interseção, que todo cruzamento é interseção, mas nem todo, aqui um canteiro central, mas nem todo interseção é cruzamento, certo? Todo cruzamento é interseção, mas nem toda interseção é necessariamente um cruzamento. Beleza? Então é isso. Vendo aí a nossa classificação de vias, bem legal aí para você. Explicando aqui com imagens, uma aula dessa você não vai encontrar em lugar nenhum do planeta. Pode ter certeza que não, porque aqui é só para você passar na sua prova. Vamos ter ainda aqui as nossas vias rurais, né? Vias rurais. Em classificação, a gente teve classificação das vias rurais, né? Vamos ter as nossas estradas. A gente falou de rodovias, né, de pista dupla e rodovia de pista simples. E as estradas? Quantos quilômetros por hora? 60 quilômetros por hora para todos os veículos. Então você não vai poder andar numa estrada, o poeirão levantando lá, claro que existe exceção, e você a mais de 60 quilômetros por hora. Essa é a velocidade permitida de acordo com o nosso CTB, beleza? Então aí, galerinha, lembrar aqui para vocês que a velocidade mínima, se atentem para isso aqui, ó, velocidade mínima, ela é a metade da máxima. Não pode ser inferior à metade da máxima para você não cair nas pegadinhas do Detran. Beleza? Então, olha aí para você entender perfeito a nossa aula sobre a classificação de vias. Beleza? Classificação de vias. Aqui no nosso estudo, aqui a gente ainda vai falar sobre a questão do acostamento, né? Esse acostamento que muita gente acha que é para qualquer tipo, não. O acostamento é apenas para situação de emergência. Então, eu vou trazer em destaque aqui para vocês sobre o acostamento, né? Quando eu vou tratar aqui do acostamento, olha só. Tratando desse acostamento aqui, ó, né? A gente vai ter aqui um acostamento. A parte da via diferenciada, ó, depois dessa linha branca, deixa eu pegar a canetinha aqui que é melhor, né? A gente brincar aqui. Então, vou trazer aqui ela, nossa caneta.
Veja que aqui ela vai trazer, né, uma linha branca. Essa linha você utiliza para se livrar também do ofuscamento, mas essa aqui é também delimitando o acostamento. Então, onde é que vai estar o nosso acostamento? O acostamento ele vai ser essa parte dessa linha para cá, acostamento, né? Olha, aqui da linha para cá, fácil de entender, né? Que a gente tem uma via rural também. Veja que aqui tem uma sinalização amarela, isso quer dizer de um lado vai, né? Do outro vem. É uma via pista simples de sentido duplo, né? Muita gente confunde sentido duplo com pista dupla, né? Então não é a mesma coisa. Legal? O acostamento dessa parte da via diferenciada da pista de rolamento, destinada a... Para que é que serve o acostamento? Olha só, vamos lá. Se destina a... deixa eu mudar aqui. Se destina a parada, né? Ou estacionamento, mas se liguem, parada ou estacionamento, que vocês aprenderam na aula anterior, de veículos, né? Parada ou estacionamento de veículos, parada e estacionamento de veículos. Em caso de, aí eu quero trazer aqui para você, destaque, emergência. Emergência. E a circulação de pedestres, né? Agora, circulação de pedestre é permitido, né? Por ela. E bicicletas. Bicicletas também podem andar nesse acostamento quando não houver local apropriado para esse fim. Se não tem uma ciclovia, o ciclista vai andar pelo acostamento. Se não tem uma área de pedestre ali, ele vai andar pelo acostamento. Isso é permitido aqui nesse acostamento, beleza? Mas lembre-se, veículo, parada e estacionamento de veículo só em caso de emergência. Então, não esqueçam de não vai estar estacionando. Existe infração, se o caso, professor, existe ali alguma infração se eu estacionar meu veículo ali nesse acostamento, né? Se eu estacionar o veículo, nesse caso, se eu estacionar o veículo no acostamento, a infração de natureza leve, né? Estacionar. Então, se eu estacionar, natureza leve. Se eu transitar por esse acostamento, aí o bicho pega. Porque eu transitando aqui por esse acostamento, se eu transitar aqui, a infração é gravíssima, né, com meu carro, minha moto, gravíssima vezes 3, 3 vezes, né, dá R$ 880, R$ 880,41, certo? 880,41 centavos. Esse é o valor se você transitar pelo acostamento. Ah, professor, mas eu transitei porque eu fui fazer uma ultrapassagem. Ia em um veículo lá na via, e aí eu fui ultrapassar pelo acostamento. Aí, se você ultrapassar, não é vezes 3, é vezes 5, né? Vezes 5 a infração por transitar, fazer ultrapassagem por esse acostamento. Veja que legal, né? Então, aqui você entende, dá R$ 1.467,35. Uma ultrapassagem pelo acostamento é o valor da infração, beleza? Gente, finalizando aqui o nosso assunto aqui, bem bacana, né? A gente vai finalizar. Vamos trazer aqui, só falando do símbolo aqui do deficiente, né? Quando eu vou trazer aqui símbolo do deficiente, símbolo da deficiência, né? Da pessoa com acessibilidade, das pessoas com deficiência, né? E essa deficiência, a gente tem aqui dois que são cobrados, aqui principalmente você deve respeitar essas vagas, quando falar símbolo internacional da surdez, o símbolo internacional da surdez, a gente vai ter essa orelha, é utilizado para indicar locais de acesso e circulação, acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras de deficiência auditiva, deficiência auditiva, onde tiver essa orelha, beleza? No trânsito, no trânsito deve ser fixado no vidro traseiro do veículo, né, ou dianteiro dos veículos para identificar a presença de uma pessoa surda ao volante, facilitando assim a comunicação entre os condutores. Você vai saber que ali, tendo esse símbolo, tem uma pessoa com deficiência auditiva. Já o símbolo internacional ali da surdez, né, que seria esse, o símbolo internacional da surdez, e aqui o símbolo internacional, né,
Símbolo internacional do acesso. Símbolo internacional do acesso indica a possibilidade de pessoas portadoras de deficiência física, beleza? Então você vê isso aqui, você tem. Estacionar na vaga de deficiente é uma infração gravíssima, é uma das poucas gravíssimas que existe, estacionar na vaga do deficiente sem a credencial, certo? Gravíssima. E aqui a orelha, deficiência auditiva, beleza? Então respeitem essas vagas, essas pessoas merecem o nosso respeito, né? Com certeza, e aí devem ter a gente respeitar. Lembrando que apenas 2% das vagas destinadas a pessoas com deficiência. É muito pouco, né? Próxima aula, a gente ainda vai falar aqui, já chegando em destaque, a permissão para dirigir, né? Ficou um pouco aqui meio estranho, meio longe, mas a gente vai falar desse assunto, mas já adiantando aqui para você, o que é essa permissão para dirigir? É a nossa PID, Permissão Internacional para Dirigir. A gente vai trazer no próximo bloco, trazendo, já falando dessas permissões, e a próxima aula falando da PID, né? Essa PID, muito cobrada às vezes em prova, Permissão Internacional para Dirigir, que você vai dirigir lá no exterior. Então, ela é obrigatória apenas para o brasileiro que quiser viajar lá no exterior, né? Guiar lá no exterior. Deve ser apresentada junto com a CNH, pois não vale, né? Você vai trazer aqui em destaque, próxima aula a gente fala, ela não é válida, né? Pois não vale como documento de CNH de identidade ali, a PID. Tem que ser junto com a CNH. Duração de 3 anos, né? Ou o que vencer primeiro. Se vencer a sua CNH vencer primeiro do que esses 3 anos, né? Lógico que a PID acaba o valor. Só pode ser PID, né? Só pode ser PID mais CNH. Tem que ser as duas. Professor, a minha CNH tem validade de 10 anos. Sim. E a PID? De 3 anos. Então, nesse caso, venceu a CNH, né? Acabou o direito da PID, certo? Agora, a minha CNH tem direito a 10 anos, aí não, aí a PID vai valer aqui por 3 anos, né? Que está aqui embaixo, duração de 3 anos. Duração de 3 anos ou até a validade do vencimento da CNH. Um documento importante que você for conduzir lá no exterior, aqui um exemplo de PID, né? Que vai estar aqui de lado. Deixa eu ver aqui, né? A nossa PID na categoria de sua habilitação. Se é habilitação categoria A, categoria B, categoria C, categoria D ou categoria E, tá? Que tiver aí, vai estar a sua habilitação com a sua identificação lá na sua PID, beleza? É isso aí, gente, rumo à nossa aprovação, trazendo mais um bloco. Vai descansar aí um pouquinho, tomar uma água e já volta com o nosso curso de legislação. Eu prometo para você que esse é o melhor curso do Brasil para você tirar a habilitação sem nenhum medo de falar isso para você. Quase 100% de aprovação. Então você está esperando o quê? Vem com a gente se habilitar da melhor forma possível. Valeu? Segue a gente aí e vamos que vamos. Tem lá o Instagram também, tem o YouTube Trânsito Fácil Online com o nosso curso especial para você que está no seu processo de primeira habilitação. Valeu, gente. Até o próximo bloco. Até já já, até daqui a pouquinho, se assim o criador nos permitir. Valeu!